sabia que dormir mal pode aumentar o peso, desencadear depressões e até mesmo reduzir o tempo de vida? Este é assunto para o neuropediatra Dr. Fagundes. Dr. Fagundes, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui conosco. Esse assunto de hoje é realmente muito importante, porque temos que preocupar sempre com as nossas crianças que, por incrível que pareça, na maior parte das vezes não dormem bem. Essa é uma realidade só lá de casa ou não? Não, mas é uma realidade que é comum. Sim. Né? Mas é comum, principalmente as guerras para ir dormir, a disputa. É sempre. É comum também eles acordarem de noite e irem dormir para a cama dos pais. É comum haver manifestações chamadas parassónias, como os sonambulismos, os terrores noturnos. Os pesadelos. Os pesadelos, exatamente. Os medos. Os medos? Enfim, isso é relativamente comum. Exato. Eu acho que a primeira pergunta que deve surgir aqui é como os pais têm que lidar com essa situação. Bom, primeiro tem que... Há hábitos que são às vezes inconscientemente incutidos na criança. Sim. A criança habitua-se a ser muitas vezes dominadora e começa a querer impor a sua vontade. E hoje, na vida de hoje, há muito stress, muita ocupação, muita vida rápida e escolhemos soluções que às vezes, não sendo as melhores, são as mais práticas. Pois, e mais fácil. Portanto, a criança que acorda de noite e chora, é mais fácil pô-la a dormir na cama dos pais do que educá-la e pô-la em regras e criar bons hábitos. Já surge aí uma situação, essa situação é mesmo muito mal a criança dormir com os pais? Bom, na nossa cultura não é habitual, Sim. mas há culturas onde isso acontece. Sim. Agora, prejudica muitas vezes a vida do casal, o prolongamento de uma criança com 4, 5 anos a dormir na cama dos pais. Claro. Portanto, mas isso também é um hábito adquirido, não é? Sim. A criança, depois de certa altura, começa a acordar de noite e a chorar e a exigir ir dormir para a cama dos pais e começa a adquirir esse hábito e esse direito, digamos assim. Já começa, se a gente pensar, já começa o processo de independência aí, né? A criança já começa a ficar um pouco dependente dos pais até para dormir por perto. Eu quase que diria o contrário, os pais é que são dependentes dela. Ela que toma conta dos ritmos, não é? Pois é verdade. E isso, porque os pais no outro dia têm que ir trabalhar, ou têm que ir à vida. Exato. Eles não é por isso, não é? De maneira que é comum haver problemas desse tipo. Sim. Depois até de problemas de casal. Sim, não é? sim. Porque a dinâmica familiar é alterada por... Totalmente. Certos hábitos que não são convenientes. Claro. Mas existem culturas onde, nos primeiros 6 meses, por exemplo, a mãe dorme com o filho e o pai vai dormir para outro sítio. Vai dormir para outro lado, sim. Mas não é a nossa, não é a nossa cultura, não é o nosso hábito. Sim. Enfim. Em relação aos pesadelos, todo tipo de pesadelo é mau? Pode sinalizar um problema de uma criança ou não? Isso é natural na infância? Não, o pesadelo é uma coisa comum. Agora, o que é que provoca, o que é que facilita o aparecimento de pesadelos? Creio-se que, por exemplo, a televisão hoje tem muita influência com os filmes que são excitantes. E bonecos horrorosos. Sim, há coisas que são violência. Sim. E isso pode estar associado a uma maior frequência dos pesadelos. Ninguém pode garantir que a coisa é exatamente assim. Claro. Mas parece haver uma associação entre uma coisa e outra. Claro. Por outro lado, as crianças hoje brincam pouco. E os ecrãs têm uma grande influência e sabe-se hoje que antes de dormir os ecrãs são demasiado excitatórios. Portanto, deve evitar-se estar na hora de dormir perante ecrãs. Sim. E Quanto ecrãs, tempo antes? eu refiro-me à televisão, mas também aos outros... iPads, tudo mesmo isso. o telefone, porque hoje já tem acesso a tudo. Telefone, não é? Sim. Quando nós pensamos que lá em casa temos uma criança que dorme muito mal, quais podem ser as consequências efetivas na vida de uma criança? Bom, não pode andar com sono durante o dia, porque não dormia bem durante a noite. Que já é mau. Isso pode prejudicar a sua atenção, pode criar uma certa irritabilidade, pode ter... Se ela dorme mal que tem apneias, é uma situação grave, pode ter influências no futuro, até no crescimento. Sim. De maneira que a apneia, que é preciso dizer o que é, não é? Exato. A apneia é uma criança que normalmente ressona e que a respiração para. Sim. Normalmente por hipertrofia dos adenoides ou hipertrofia das amígdalas.
Como é que uma mãe percebe quanto tempo essa criança para de respirar que a gente já precisa ficar preocupado? Isto é Segundos, a gente percebe logo na hora. Sim. Mesmo quando eles dormem no outro quarto, a mãe percebe. Há uma espécie de instinto que percebe que há qualquer coisa ali que não funciona bem. O que não é natural, não é? É, uma coisa natural, e é assustador, não é? Porque a criança faz um barulho e a essa altura deixa de fazer barulho, para de respirar, depois volta a respirar. Isso é uma coisa que transpira muito normalmente. É uma coisa que os pais se preocupam, e com razão, porque isso pode ser francamente prejudicial. Claro. Tem alguma relação com a obesidade também? Pode. Sabe-se que a apneia pode estar relacionada com a obesidade e o contrário. A obesidade facilita a dificuldade de dormir por apneias. Uma coisa tem a ver com a outra. Pronto. Pode resultar ou pode ser a origem. Sim. Eu gostei muito quando o senhor comenta, olha, as crianças hoje brincam pouco. E nós já, em vários programas, já estamos aqui a falar sobre isso, a importância de voltarmos a ter qualidade de vida com nossos filhos, embora tenhamos sempre muito pouco tempo, porque está toda a gente a trabalhar. Mas seria uma opção interessante brincar com o filho, para ele ficar cansado e dormir melhor? Será que esse é dos caminhos? Eu acho que esse é o destino, não o caminho é o destino. Vamos um dia voltar para trás e vamos ver que isto não leva a sítio nenhum, isto só cria prejuízos e vamos ter a coragem de decidir que isso é importante, isso é muito importante no futuro dos nossos filhos. Nós temos tempo para eles. É mais importante ter tempo para eles do que eles terem um telemóvel de última geração. Claro que sim. Isso é muito importante. Muito bem. Só uma última pergunta em relação ainda ao sono das crianças. Como é que nós podemos considerar que aquilo é um sono confortável, que é um sono tranquilo? Como é que nós podemos ter essa certeza de que o nosso filho, embora esteja tendo pesadelos, ele está tendo uma qualidade de vida na noite? Será que eu posso dizer assim? Não, o dormir é um terço da vida. Sim. Portanto, um terço da vida que esteja mal, a qualidade de vida não é boa, naturalmente. Claro. Não é? Mas uma criança que dorme bem é aquela que deita-se, tem bons hábitos, adormece facilmente. Que não acorda à noite nunca? Nós todos acordamos durante a noite. Sim. Nós dormimos por ciclos. Sim. E as crianças têm mais ciclos que os adultos. Então aquela inquietação na cama também pode ser um pouco normal? Bem, o que é natural é que a dormir, por ciclos, o sono torna-se mais superficial. Sim. E a certa altura, ela pode, como é habitual, às vezes as crianças adormecerem no sofá e serem transportadas para a cama, é comum, quando chegam à cama, acordam. Ok, exatamente. Acordam porque mudou as circunstâncias que eles estavam a dormir. Portanto, ela tem que aprender a acordar e voltar a adormecer ela própria. Ok. Aí nós voltamos para o início da entrevista, é aquela coisa de tentar ensinar a criança a cada vez mais ficar na sua cama. Exatamente. Não é? E adormecer ela própria. Quando acordar, saber que está na sua cama e voltar a adormecer. Passa aí de novo pela educação dos próprios pais. Os hábitos também. Os hábitos dos próprios pais, é isso mesmo. E a resistência de não ceder a tudo. Hoje há pouco tempo e o tempo que há para as mães isso é tão difícil. Para os pais é mais fácil, agora para as mães estão sempre babadas e preocupadas com os filhos, é assim. Isso é bom que seja assim. Mas tudo tem uma média e uma qualidade e um limite, não é? Claro que é. Dr. Fagundes, muito obrigada pela entrevista. E sabe que as portas do Planeta Mulher estão sempre abertas para o senhor, porque sempre que vem traz temas mais interessantes. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Essa entrevista já acabou, mas o Planeta Mulher continua ainda. Temos muito mais coisas e é logo depois do intervalo. Voltamos já. Quem canta os seus males espanta, mas nem sempre pensamos em quem escreve as músicas que nos alegram os corações. E é por isso mesmo que eu tenho aqui comigo uma das responsáveis por tanta alegria durante as festas. Karina Fortuna é escritora, escreve letras das marchas que ficam muitas vezes em nossa mente durante todo o ano. Karina, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo. Só veio no começo do Planeta Mulher agora, depois de tanto tempo, está aqui de novo com a gente. É verdade. Se não me engano, acho que a Karina teve no primeiro programa 2013. Do Planeta. Exatamente. É verdade. Que bom que você está aqui de novo, com o mesmo sorrisão e o mesmo olho assim, cheio de brilhos. O convite. Karina, então,
a Karina escreve letras, toda a gente conhece, foi muito interessante essa semana. Eu comecei a pesquisar já sobre as sanjoaninas e comecei a perguntar para algumas pessoas, e quem é que escreve tudo? E veio assim uns 3 ou 4 indicações. Karina, a Karina, a Karina. E isso é muito engraçado. É muito verdinho, mas é uma paixão realmente. É uma paixão. É uma Como é que paixão. isso começou, Karina? Bom, eu desde de criança, muito miudinha, com 3, 4 anos, comecei a assistir a participação dos meus pais nos bailinhos de carnaval, nas marchas. Já vem então de família? Sim, já vem de família. Os meus pais sempre participaram ativamente nas nossas tradições. E eu, efetivamente, apaixonava-me, não para a participação deles, mas pelos papéis que eles traziam para casa com as letras. Sim. E eu tinha uma paixão, eu queria decorar aquilo e entendia... Não era só uma letra, era sempre mais qualquer coisa. E a minha mãe admirava-se, porque eu realmente pegava naquilo e tinha que decorar antes deles mesmo. Sim. E começou por aí, efetivamente começou por aí, por essa paixão, por querer alimentar isso ainda mais, e fui começando. E deve ter sido muito engraçado, porque no geral nós gostamos da festa em si, das danças, do colorido. E você gostava dos bastidores, gostava do... Exato. Você acha que de alguma forma você entendia um pouco melhor a festa? Porque na verdade é a letra que traduz aquelas imagens todas, não é? Não é questão de entender um pouco melhor, mas se calhar eu saborei um pouco mais, talvez, digo assim. É muito gratificante, não é ler com os olhos, mas sim com o coração. Com o coração. Perceber realmente, entender uma letra e é essas pequenas coisas que me chamam muito a atenção. Sim. Por exemplo, enquanto que nós vemos na Rua da Sé o desfilar das marchas, em que toda a gente comenta os vestidos, aquela marcha, aquele vestido é bonito e aquele outro é... Eu gosto de estar a ouvir as letras das marchas, das pessoas que escrevem e dá-me imensa satisfação perceber o que é cantado, o que é que estão a cantar. E é a parte que se calhar é menos valorizada durante a festa, porque ao desfilar das marchas as pessoas não prestam muita atenção às letras, prestam sim atenção ao conjunto da marcha, à música, ao vestuário, portanto... Não sei, tantas vezes a gente vê a marcha passar e a gente já começa a ficar com o refrão ali na cabeça, cantar. Sim, aquilo. também acontece. E tem aquele tempinho entre uma marcha e a outra, a gente está sempre ainda com aquela última marcha... Música que passou, não é? Que passou, exatamente. E tem muitas até que ficam, depois, durante todo o ano, a gente está sempre com aquela... A cantarolar. A cantarolar, exato. A Karina já escreveu quantas? Você sabe exatamente quantas ou em média? Bom, eu já estou a escrever marchas desde 2005. Desde 2005. Escrevo normalmente a da Ribeirinha sempre, da Cruz Vermelha também já escrevia, da Agiter. E tem sido uma coisa que eu gosto. Efetivamente não é a minha profissão, não é mesmo um passatempo. Sim. Daí ser uma coisa que eu faço totalmente gratuito, porque adoro mesmo escrever. E tem sido assim, portanto, também já escrevi um bailinho de carnaval, não, portanto, como se costuma dizer aqui, o enredo do assunto, Sim. Mas as cantigas. As cantigas? Sim, algumas cantigas, algumas poesias para festas de Natal, coisinhas assim. Eu posso te fazer uma pergunta assim muito injusta? Faça. Tem alguma que você gosta mais? É injusto, é mau? A nível de marchas ou de... De marchas. Eu gosto de todas, têm todas um valor especial. Tem, mas tem alguma, por exemplo, a primeira que você escreveu, tem alguma que ficou assim no coração? Se tem alguma que ficou no coração. É como lhes dizer, são todas muito particulares, são todas muito... Eu gostei de todas, Sim. Gostei de todas e gosto sempre de explorar mais Sim. ainda, portanto não há assim uma preferida. Sim. Se vou falar realmente de poemas que também adoro escrever, efetivamente tenho alguns que me marcaram, não que sejam preferidos, mas que marcaram. Sim. Aí é uma coisa diferente. Agora, a nível das letras das marchas, são todas São especiais. todas. Quando você está ali vendo ou pela televisão ou mesmo nas ruas, acredito que você deve ir mesmo para a rua assistir os desfiles, que você ouve toda a gente a cantar as suas músicas, qual é a sensação? Arrepio. É uma TV coisa... cumprido, é amor fantástico. a festa, é amor É uma vibração, uma alegria, não consigo explicar, é fantástico mesmo, é fantástico. Por norma também participo nas marchas. Sim. E vou naquele conjunto a saborear e a cantar e é uma alegria mesmo, é com muita satisfação realmente que eu, no dia mesmo de São João, desfilo também na marcha. Sim. E vou ali no grupo, é muito gratificante. Você desfila sempre, desde criança?
Sim, desde criança que sai, que participei. O ano passado não participei porque estava a terminar portanto, a minha licenciatura e acabei por não poder participar. Mas por norma sim, desde 6 anos. Pronto, então nessa época você ainda pensava... Nessa época você já pensava nas letras, porque você ainda não escrevia. Não, mas você já pensava nas letras, você já tinha uma ligação com a própria letra das marchas ou não? Começou tudo, foi daí? Sim, muito pequena, porque os meus pais... Não foi pelas marchas, porque foi sim através dos bailinhos de carnaval. Sim. Quando os meus pais traziam as letras, eu mal sabia ler. Eu, naquela altura, quando começava a decorar, era praticamente para aquilo que eu via nos ensaios. Depois é que pegava no papel e tentava perceber o que é que era, o que é que cantavam em cada parte, porque não sabia, não conseguia ler. Com 6 anos ainda não se consegue dominar realmente a leitura. É uma paixão, digamos assim, é uma paixão. Para esse ano, o que é que nós temos? Para este ano, portanto, temos a Marcha da Ribeirinha. De primeira mão para o Planeta Mulher, vamos lá. Temos a Marcha da Ribeirinha com o título que é São João Marinheiro do Atlântico, porque tem a ver realmente, eu tento sempre enquadrar a marcha com o tema das São Joaninas. E tento sempre que a letra tenha um bocadinho a ver com a freguesia, com o vestuário e com a festa em si, portanto, para criar um conjunto. Claro. E temos o São João Marinheiro do Atlântico. Muito bem. Karina, você também lança um livro. Vai ser lançado dia 23 de abril. Sim. Qual a sensação? Esse é o primeiro livro? É o primeiro, é o começar. E você, apesar de que você já escreve há bastante tempo? Sim, desde os 16 anos. Pois. Sim. Como é que criou-se essa ideia de lançar um livro? Já era uma ideia antiga ou você simplesmente escrevia e agora você falou, não, agora eu vou lançar? Não, eu comecei, portanto, no ciclo, houve um concurso de poesia, eu participei e na altura, portanto, fui selecionada. E por aí já ganhei aquele gostinho, tinha à volta de 11 anos talvez. Sim. E nunca mais parou? Aí não comecei propriamente uma escrita constante. Ia lendo mais, ia explorando, mas não propriamente a escrever. No liceu voltou a acontecer, voltei a ser selecionada e inclusive uma colega minha que tinha uma ligação com a RCA, com a Rádio Clube, na altura, julgo que em 96, 97, por aí, 1996, 1997. Como fui novamente selecionada lá no liceu, no concurso de escrita, esta colega convidou-me a dar uma entrevista na Rádio Clube. E eu fui dar essa entrevista. E foi a partir daí, com 16 anos, que eu comecei a ganhar, portanto, essa vontade de querer um dia compilar aquilo que escrevia. Andava sempre com um caderninho atrás de mim. E cada vez que me surgia assim uma ideia, tomava nota e depois em casa explorava aquilo e escrevia. E dizia para mim, um dia eu vou... Era uma ideia, pronto. E realmente, agora já realizou. Tantos anos, finalmente, vai-se concretizar. Só que eu não vou publicar este livro com poemas da atualidade. Sim. Vou começar mesmo pela minha escrita com 16 anos. Faz muita diferença, vejo, e tenho portanto, como são vários poemas, tenho alguns já atuais e há realmente uma diferença a nível da escrita. Grande. Poemas com pouca maturidade, mas efetivamente o sonho começou por ali e é por ali que eu quero começar, e o livro é isso, fundamentalmente. Muito lindo. Muito obrigada, Karina, obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns, que tenha muito, muito mais sucesso ainda. Muito obrigada, Karina. E nas São Joaninas é toda a gente lá cantar as musiquinhas da Karina. Alegria, que é o que nós alegria. precisamos. É isso que a gente precisa no final, é só isso, não é? Exatamente. E você trouxe muita alegria aqui pro Planeta Mulher hoje. Obrigada. Com certeza, muito obrigada. Obrigada. Um beijinho no Francisco. Obrigadíssimo. Terminamos já com a Karina, infelizmente, porque ela é uma lindeza, mas o Planeta Mulher continua e já já vamos falar sobre animais. Você sabia que existem dezenas de animais que você pode adotar? Comigo a vereadora Raquel Ferreira, que vai falar sobre esse assunto. Olá, Raquel, como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Antes de mais, eu acho que nós temos que falar um bocado sobre a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade de pessoas que abandonam os animais. Infelizmente, essa é uma realidade que ainda acontece muito no nosso meio, não é? Sim, de uma maneira geral, não é só aqui na ilha, nas outras ilhas e no continente isso também acontece. A verdade é que às vezes ou uma situação económica ou uma situação profissional, ou porque a pessoa se vai mudar de ilha, neste caso de ilha,
ou por outra razão qualquer, às vezes ninhadas indesejadas, há realmente abandono. Só que o canil intermunicipal existe, é um centro de recolha oficial de animais e legalmente está previsto nós acolhermos os animais que as pessoas por alguma razão queiram abandonar. Esse abandono numa instituição acreditada para tal não é punível por lei, portanto não é imputada qualquer taxa à pessoa que vai lá. De uma certa maneira salvaguarda-se o animal, porque procura-se por todos os meios, através de parcerias com a Associação dos Amigos dos Animais da Ilha Terceira, encontrar um novo dono. O que é que eu também queria explicar? Que é preferível que as pessoas entreguem lá no centro de recolha. Porquê? Porque os animais, infelizmente, quando são abandonados à sua sorte, passam fome. Exato. Ficam muito machucados, não é? Exatamente. Quando são também animais há certos animais que se conseguem associar em matilhas, depois criam grandes prejuízos na agricultura, quando vão atacam bezerros e ovelhas e cabras que ficam, coitadas, às vezes ficam-lhes a faltar um bocado do estômago, ainda estão vivos, portanto também causam esse mal-estar. E portanto é preferível realmente entregar numa instituição que dá um fim, tenta procurar uma adoção, tenta procurar um novo dono. Fazemos todo esse esforço, aliás, as redes sociais realmente têm ajudado muito nesse sentido. Nós temos uma página de Facebook que é atualizada todos os dias e que as pessoas ajudam muito com as partilhas. Nós também vamos fazendo um pouco essa parceria com a associação e há também um grupo de voluntárias, de 2 grupos de voluntários, aliás, que fazem também essa divulgação, o que é muito bom. Também vamos promovendo feiras de adoção e os números de adoção nos últimos anos, portanto, nos últimos 2 anos têm aumentado substancialmente. Isso também é bom. E relativamente às ninhadas indesejadas, nós temos promovido no canil intermunicipal, através da Câmara de Angra, nós damos vouchers de esterilização a quem adotar para o Concelho de Angra, portanto é uma medida da Câmara de Angra, para as gatas e as cadelas, portanto diminuindo aquela probabilidade de haver ninhadas indesejadas e também controlar um pouco assim, digamos, a população de animais. Nós vemos aqui todo tipo de raças, tem muitos traçados, mas tem animais lindíssimos, nós temos aí nessas imagens. Vemos, a maior parte são cães de médio porte e maiores, não é isso? Sim. Mas quem quiser, por exemplo, adotar um cão, o que ela precisa fazer? É um processo simples? É só ir lá e escolher? Como é que faz para poder adotar um cão? Portanto, no fundo, acaba por ser um gato, não é? Acaba por ser sim, nós de facto também temos um gatil, temos também gatos. O que é? O processo de adoção é um processo simples, portanto, a pessoa vai lá com a sua identificação, o seu cartão de cidadão. No caso de ser fêmeas, nós pedimos a carta de condução para comprovativo da residência no Concelho de Angra e depois é uma questão de se preencher o formulário, depois passa-se os cães são chipados e vacinados e depois, portanto, o chip de identificação eletrónica é dado ao animal e depois é passado para aquele dono, exatamente, aquela titularidade de detenção do animal. E no fundo acaba por ser isto. Sim, mas essa pessoa que vai adotar, ela chegou no canil, ela já sai de lá com o seu animal? Não tem uma burocracia que demora dias, nada disso? Não. Pronto. Já pode levar um animal. Pronto. Quando uma pessoa decide também adotar um animal, é muito importante a gente falar aqui que não é só adotar e daqui uns dias largar. Sim. É pensar também que uma adoção tem que ter responsabilidades, não Exatamente. é? Embora esses cãezinhos, por exemplo, continuamos a ver aí as imagens, já são cãezinhos também cãezinhos e gatos que vieram já sofridos. Sim. Então merecem também um respeito e um cuidado maior. Existe alguma orientação quando as pessoas também vão receber esses cães? As pessoas do canil orientam e ensinam isso também? Pois, de alguma certa maneira, a associação faz isso de uma maneira mais cuidada, tem um formulário próprio,
que alerta para isso. Nós também vamos alertando, mas se calhar podemos efetivamente melhorar isso. Claro que com uma pessoa que adota um cão tem que pensar se tem espaço para o ter, se tem condições para o alimentar, se é um pelo, exatamente se é um cão de pelo comprido, se o pensa que vai ter em casa, ele vai deixar pelo, portanto tem que pensar se realmente pode tê-lo em casa Se ou não. encaixa no lar, não é? Exatamente. Há 2 ou 3 situações que nós às vezes já identificamos que é pessoas, ainda há dias, tinha um senhor que tinha ido lá, foi lá buscar um, depois foi para o outro, depois queria ir buscar outra vez. Não, esse senhor já não vai levar mais, porque realmente ele vai testando os cães e vai abandonando e aquilo também Claro. não é um brinquedo, é um animal e há animais que vão para lá realmente em muito mau estado. Há certas raças que aparecem com muita frequência, que até nos espanta, por exemplo, há imensos barbados lá. Nós temos São cães tão dóceis, né? dóceis e que há tanto, digamos assim, tanta procura. Sim. Portanto, é uma raça que aparece lá. Os cães de fila também aparecem e também aparecem muitos cães dos cães de caça. Sim. Esses, no final da época, infelizmente, da época de caça há um grande abandono e, portanto, eles vão lá muitas vezes parar. Também é um alerta. Muito bem. Para entrar na página do Facebook, qual é o endereço da página? Portanto, é Croa a Casota, portanto, com espaço a Casota. É fácil de entrar, a Câmara, o Facebook da Câmara faz divulgações semanais e, portanto, quem tiver mais dificuldade poderá encontrar todas as semanas, uma vez por semana, nós fazemos uma divulgação no Facebook da Câmara também e vamos divulgando através da rede que nós temos com a Associação e com outros grupos de voluntários que fazem essa partilha. Definitivamente o trabalho da Câmara tem sido realmente incrível. Eu tenho acompanhado e a página não só mostra quem adotou os cãezinhos já com os seus filhotes que vão levar para casa, mas também carinhas muito engraçadinhas que estão lá ainda. Então, muito boa sorte para esse projeto, que ele continue assim e que a gente consiga também, aqui através do Planeta Mulher, conseguir mais uns pais adotivos para esses cãezinhos e os gatinhos também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel, por você ter vindo aqui e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. O Planeta Mulher termina aqui e nós voltamos na semana que vem com muito mais, sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima.